vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. Neste domingo aqui nós temos a alegria de celebrar a ascensão do Senhor. Este momento em que Jesus Cristo sobe aos céus e nos deixa uma missão muito importante: anunciar a sua palavra a toda criatura. E vamos, portanto, dar continuidade a essa missão de anunciar a sua palavra, rezando juntos o Salmo 46. Batei palmas, povos todos, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os teus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. E após 2 anos sem poder realizar o tradicional Arraiá das Famílias, o evento que é promovido pelo setor família da nossa arquidiocese está de volta. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. No próximo mês, dia 4 de junho, será realizada a 28ª edição do Arraial das Famílias, que este ano traz como tema o amor na família, vocação e caminho da santidade. Para entendermos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o casal responsável pelo Arraial, a Adriana Moraes e o Franklin Rodrigues. Sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. Então, eu gostaria de perguntar primeiro para a Adriana o que é esse Arraial das Famílias. O Arraial das Famílias é um evento organizado pelo Conselho Arquidiocesano do SCC, com o intuito da evangelização das famílias, onde a gente tem a oportunidade de fazer uma festa, uma grande confraternização com todas as famílias da nossa arquidiocese. E Frank, o que vocês pretendem alcançar com a realização desse evento? O nosso propósito é confraternizar, nos confraternizarmos como família, como irmãos, para que assim ressuscitar, esse evento que estava 2 anos parado, que a gente possa envolver mais ainda as famílias neste momento. Como você bem falou, o evento já está há 2 anos sem ser realizado, Quais são as expectativas de vocês, Adriana, com a volta desse arraiá? As nossas expectativas são as melhores, A gente conta, de fato, com a presença de todas as famílias da nossa arquidiocese, até mesmo porque é um evento bem grandioso e a gente espera um número muito grande de famílias para que a gente possa, de fato, exercer essa evangelização das famílias. E, Adriana, como vocês pretendem trabalhar esse tema do Arraial desse ano? Nós pretendemos trabalhar esse tema através da evangelização das famílias. E a forma que a gente procurou foi justamente voltar com este evento, Porque lá eles terão a oportunidade de estar em família, até mesmo porque é um evento aberto, onde todas as famílias da nossa arquidiocese vão poder participar. Então, isso é o nosso objetivo, esse resgate, essa volta. A gente sabe que depois de 2 anos parado, foi muito difícil para as famílias. E hoje o nosso objetivo como família SCC e uma forma da gente trabalhar é justamente isso, essa alegria de ser cristão e de estarmos juntos em um momento de festa ao Arraial das Famílias. E Frank, qual é a programação do Arraial deste ano? A programação para o Arraial este ano é vasta, Apesar de pouco tempo que nós temos de apresentação, nosso Arraial vai começar às 16 horas, E temos uma programação amanhã até 22 horas da noite. Nós teremos 2 quadrilhas, uma o Loar do São João e uma quadrilha da Forania Norte 1. E apresentações por outras paróquias a confirmar. E vamos ter um quadrilhão, Esse quadrilhão é quando terminar todas as apresentações, vamos juntar alguns casais que estejam caracterizados, caso um apareça de Rei e Rainha, de Lampião e Maria Bonita, que é o característico do São João, das quadrilhas. Caso tenha o noivo e a noiva de alguma quadrilha que venha se apresentar, aí junta-se toda numa festa comum, que é a confraternização das quadrilhas, das equipes. E após esse quadrilhão vai ter um forró pé de serra
com a banda, né, que vai estar ao vivo com a gente. Adriana, e além dessas apresentações culturais, o que mais, né, as pessoas que vão para esse arraial vão poder conferir? Então, como o Frank falou, nós teremos várias apresentações culturais, vamos ter também, né, este forró que vai animar aí os nossos irmãos. E além disso, você vai encontrar muitas barraquinhas. Todas as paróquias, todas as foranias vão estar lá com a sua barraquinha, com vários tipos de comidas típicas, né? Cada uma melhor do que a outra, isso eu garanto para você, aquele delicioso bolo de milho, o creme de galinha, bolo de fubá, além também das nossas vendas de felipeitas, né? Que é o nosso show de prêmios, onde a gente terá aí o sorteio com 10 brindes. Dentre eles aí nós temos um ar-condicionado, uma TV e muitos outros, né? E aí você também pode adquirir a sua filipeta lá no Arraial das Famílias e também com as equipes dirigentes na sua paróquia. Então, que maravilha, bom evento para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Em Tuas Mãos. Nós é que agradecemos a oportunidade e contamos, né, com a presença de vocês e a presença de todas as famílias da Arquidiocese de Teresina para que juntos possamos fazer uma linda festa do nosso Arraial das Famílias. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Lá você fica por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. E agora, no quadro Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que este ano tem como tema um trecho extraído do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: Vimos o seu astro no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. E nós temos a alegria de receber em nossos estúdios a Beth Solis, ela que faz parte do Movimento Focolares e vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Beth, seja muito bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? De poder também partilhar esse empenho pela unidade dos cristãos. E a gente começa essa nossa conversa falando justamente da importância, né, de se rezar pela unidade cristã em um mundo tão dividido por ideologias, dividido também socialmente por várias dificuldades. Enfim, qual a importância de nós rezarmos pela unidade cristã? A importância é que a gente está realizando um pedido de Jesus mesmo. Que Jesus pediu, Pai, que todos sejam um. Então, nós devemos trabalhar por essa unidade. Agora, como será essa unidade, é o Espírito Santo quem vai dizer. Nós não temos ainda a receita pronta, nós temos que viver para poder chegar. E quais são as iniciativas práticas, né, que a Igreja no Brasil tem realizado em prol da unidade cristã, principalmente a Arquidiocese de Teresina? A Igreja no Brasil, pela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, vem fazendo uma caminhada que não se reduz à semana, porque já tem todo um percurso, já, por exemplo, tem o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, do qual fazem parte 7 instituições, 7 igrejas e mais algumas comunidades. E essas igrejas se unem normalmente na Semana de Oração para esse momento, assim, digamos assim, de celebração, de pedir juntos. Existe, inclusive, todo um material publicado no site do CONIC, né, que é esse Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que tem todo um percurso de como fazer esses momentos de celebração. E, além disso, aqui em Teresina, eu posso dizer que nós precisamos ainda caminhar muito. Nós ainda não temos esse processo como tem em outras dioceses. Mas nós podemos oferecer, nós podemos rezar, nós podemos pedir a Deus que possa cada vez mais nos aproximar como igreja, porque isso vai testemunhar sempre mais a potência do Evangelho. É interessante essa sua fala, porque casa justamente com a minha próxima pergunta, né? Quais são os passos, como nós devemos vivenciar essa semana de oração pela unidade cristã? Então, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, ela começa na Ascensão, na celebração do domingo, que se celebra a Ascensão de Jesus, que significa para nós o quê? Jesus subiu aos céus, agora cabe a nós levar a mensagem dele aos outros.
E termina com Pentecostes, que é quando se institui a igreja e que nós somos chamados realmente a levar esse reino de Deus ao mundo, esse evangelho, essa boa nova que Jesus nos trouxe, né, que é viver o amor no mundo. E eu gostaria que você falasse agora sobre o movimento dos focolares, né? Esse movimento que trabalha também, que tem essa missão em prol da unidade cristã. Como é que é a sua experiência enquanto vivência de movimento? Então, a minha experiência não é só pessoal, mas a experiência como movimento, ela nasceu praticamente nos anos 60, quando tivemos os primeiros contatos com evangélicos da igreja luterana na Alemanha, quando nós tivemos assim a possibilidade de dizer como é que nós procuramos viver. Eles disseram: olha, os cristãos, os católicos vivem o evangelho, eles conhecem a palavra de Deus, ficaram impressionados e depois quiseram também viver conosco. A partir deles também tivemos contatos com os anglicanos na igreja da Inglaterra, tivemos também contato com os reformados da igreja na Suíça, né? E com isso depois foi se alastrando. Hoje nós temos um movimento presente em mais de 300 igrejas, que são pessoas que fazem parte mesmo do Focolare, mesmo continuando como membros das próprias igrejas. Porque isso é uma característica de ecumenismo. Ninguém tem que converter ninguém. Nós somos chamados a nos unir para que o evangelho se difunda. E eu mesma tive uma experiência pessoal de conviver em Focolare com pessoas consagradas, como eu sou consagrada, que vivem por esse ideal de unidade, pessoas da igreja anglicana, pessoas da igreja reformada, pessoas da igreja luterana. Então, isso aqui é um caminho que a gente realmente tem que dar graças a Deus, porque a gente vê Deus tecendo um diálogo de vida, né, entre nós, assim, nos unindo cada vez mais. Mas não quer dizer não ter dificuldade. Com certeza, né? Todos seguindo o mesmo Cristo, que isso que é realmente o principal. E assim, para além da semana de oração pela unidade cristã, qual a importância também de manter, de buscar cada vez mais essa unidade e rezar por isso também? Além disso, nós podemos pensar que nós temos também uma unidade não só da oração, nós temos a unidade também da ação, por exemplo. Tem muitas atividades que se faz junto. Por exemplo, em favor dos mais necessitados, se une forças. Já pensou se toda a igreja se unisse, se todas as igrejas estivessem unidas em prol dos mais necessitados da sociedade? Quanta coisa boa faríamos, né? Depois tem também todo um caminho também de diálogo teológico, sem dúvida, mas esse aí a gente deixa para os teólogos, porque a gente, como leigo, a gente procura viver, procura construir essa rede para poder depois, quando a vida estiver bem desenvolvida, se possa refletir em cima de fatos. Certamente. Beth, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi uma alegria recebê-la e falar sobre esse assunto, né, sobre a oração pela unidade cristã, que nós estamos tanto precisando, né, que nosso mundo tanto precisa dessa unidade. Afinal, todos nós somos seguidores do mesmo Cristo. Muito obrigada. Obrigada a você. Então... E agora o programa Em Tuas Mãos segue com o quadro Testemunho. Nós continuamos falando sobre a importância da oração pela unidade cristã. Meu nome é Araceli, eu sou natural de Floriano, conheço o movimento dos Focolares desde a minha adolescência. Em um certo momento senti o chamado de Deus e deixei tudo e segui ele no movimento dos Focolares. E depois do período de formação, eu fui morar nas Filipinas, onde nós também temos a comunidade. E ali fizemos uma linda experiência, fazem ainda hoje, no período da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Então ali eu experienciei, né, de irmos durante a semana inteira nas várias igrejas, ou metodistas, luteranas e as católicas, para fazermos um momento de oração juntos. Isso aqui realmente crescia o relacionamento entre nós como irmãos. Eu lembro bem de um momento numa igreja metodista, um momento de oração,
que eu senti mesmo que éramos uma família cristã, né? Uma única família de filhos de Deus. E assim levar também, né, para a vida, no dia a dia. Então lembro que em um outro momento a esposa de um pastor estava doente, precisava de uma certa assistência. E nós nos colocamos à disposição, né? Como uma família mesmo, sentindo o outro como nosso irmão. Não é uma coisa distante, só por palavras, né? Mas é viver esse amor recíproco e que a gente sentia também deles para conosco. Também a minha experiência pessoal, né, com eles, de sentirmos que somos todos irmãos. E confira agora as principais notícias da Ação Social Arquidiocesana no quadro Boletim da ASA. Está começando agora mais um Boletim da ASA, trazendo para você aquilo que foi destaque na atuação da Ação Social Arquidiocesana de Teresina ao longo da última semana. No final da tarde do domingo, dia 22 de maio, a Ação Social Arquidiocesana participou do pedal Faça Bonito, que foi promovido pelo Comitê Piauiense de Combate à Violência Sexual e ao Abuso contra Crianças e Adolescentes. Partindo do mirante da Ponte Estaiada, os ciclistas percorreram 15 quilômetros e nem mesmo com a chuva desanimaram em sua missão de levar a mensagem da campanha Faça Bonito pelas ruas de Teresina. A ASA, juntamente com diversas outras instituições católicas, marcou presença nesse importante momento, fortalecendo o combate à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes em Teresina. E na tarde da última terça-feira, dia 24 de maio, os coordenadores dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos executados pela ASA estiveram reunidos na Casa de Isabelê para o momento de planejamento e organização da segunda fase do projeto Florada dos IPs, que será executado ao longo deste ano de 2022. E seguem à venda as camisas para a 27ª edição da Caminhada da Fraternidade. Você pode garantir a sua vindo até a sede da ASA, que fica localizada na Avenida Frei Serafim, número 3200. Ao garantir a sua camisa, você contribui para que a Ação Social Arquidiocesana siga mantendo viva a chama da solidariedade através dos diversos serviços que ela executa em favor dos teresinenses. E esse foi o Boletim da ASA de hoje. Até nosso próximo encontro. E você pode acompanhar todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E, além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. A gente anda com fé aqui do nosso lado, a gente caminha junto, a passos largos. Fundo pode, deve, vai ser mais solidário. No amor, aqui, amor, ninguém é solitário. Nossos passos querem curar a dor. Nossos passos são cheios de amor. Compre sua camiseta e bora caminhar. 27ª Caminhada da Fraternidade. Alegria, nossos passos cheios de amor. Em tuas mãos. Confira agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã. No último final de semana, nos dias 21 e 22 de maio, a Comunidade Resposta realizou o 2º Congresso Mariano, que contou com uma vasta programação sobre Nossa Senhora durante os 2 dias de formação. O evento foi realizado no Auditório São Paulo VI, na sede da Ação Social Arquidiocesana, ASA, onde reuniu muitos devotos da Virgem Maria. Os 2 dias foram voltados para assuntos relacionados a Nossa Senhora, na intenção de abranger o conhecimento sobre a Mãe de Jesus. O tema escolhido para ser trabalhado esse ano foi Maria, bendita és tu entre as mulheres. O coordenador do congresso explica com mais detalhes sobre o intuito desse evento. O 2º Congresso Mariano ele vem trazer para a Arquidiocese
essa imagem da Maria prefigurada nas mulheres do Antigo Testamento. Jesus que sempre fala a ela como se refere a ela como mulher. Mulher porque me obrigas a fazer isso. E Maria, na sua experiência, na sua apresentação como mãe, nesse congresso quer muito mais do que formar. Precisamos, além de formar, trazer essa espiritualidade mariana para que cada homem e mulher que sair desse congresso tenha essa verdadeira experiência com o seu amor, com a sua maternidade. E sabemos que ela é intercessora. Mas precisamos deixar claro que nessa experiência com Maria, ela nos conduz a um caminho de santidade, mas também de perfeição. Neste segundo congresso, além de palestras ministradas por nomes da Arquidiocese de Teresina, teve também a participação de um grande formador católico da Arquidiocese de Brasília e fundador da banda Dominus. Ele conta como recebeu o convite para fazer parte desse evento. Bom, foi uma alegria, o pessoal entrou em contato para que eu pudesse estar aqui participando com pregação, e é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Muitas pessoas conhecem o meu trabalho mais musical com a banda Dominus, mas eu também já faço pregação também há muitos anos, e quando a gente recebe um convite desse num encontro tão importante, né, a gente fica muito feliz, porque falar de Maria é falar da igreja, é falar dessa mãe que nos acolhe, que nos ensina a viver a nossa fé. Ele fala também sobre o tema escolhido para ser trabalhado em sua palestra. Eu vou trabalhar muito essa questão de Maria que nos ensina a confiar, nos ensina a perseverar, nos ensina a enfrentar os desafios. Então essa Maria que é essa professora, vamos dizer assim, essa primeira discípula que nos ensina a viver a nossa fé e como a gente precisa, né? Maria que é o espelho da igreja, o espelho no sentido de que ela reflete a Deus, mas espelho que a gente deve se espelhar. Então é esse modelo que a gente deve seguir. A devoção mariana, ela é fundamental na nossa caminhada, e aqui a gente vê, de fato, as pessoas querendo aprender, querendo conhecer um pouco mais de Maria, porque muito pouco se fala de Maria na Sagrada Escritura, mas ela esteve presente nos principais momentos e principalmente na fundação, ali, na vinda do Espírito Santo da nossa igreja. Então é Maria que está ali junto, nos ensinando a buscar a Deus, e a gente percebe isso nas pessoas, essa sede, essa vontade de conhecer um pouco mais, e o Congresso Mariano é isso. Tenho certeza que esse congresso tende a crescer, é o segundo apenas, né? E daqui a um tempo vai ser uma grande força aqui em Teresina, o Congresso Mariano. A participante, Estefânia, ficou sabendo do Congresso Mariano através de uma amiga e decidiu vivenciá-lo pela primeira vez. Ela revela o que a motivou a participar desse encontro. A gente geralmente está num momento de muita busca por Deus e pela Mãe Maria. E minha amiga, no nosso grupo da Legião de Maria, nos comunicou desse congresso. E como estamos vivendo o mês mariano, e esse congresso veio fechar o mês de maio, então a gente se sentiu motivado, e chegando aqui a gente viu a grandiosidade que é um congresso mariano, porque as pessoas precisam se voltar mais para a Mãe Maria. Jesus é o centro de nossas vidas, é o nosso Salvador, mas Mãe Maria foi quem nos trouxe, então Ele é o médico e ela é a enfermeira de nossas necessidades físicas e espirituais. E a comunidade Resposta está de parabéns. Um grupo de jovens maravilhosos que estão voltados a trazer o mundo, não só os jovens, mas o mundo para Deus e para a adoração à Virgem Maria, nossa Mãe e Rainha. Já para a Mariana, que participou desde o primeiro congresso, o mais importante é poder aprender e repassar para a sua comunidade os aprendizados adquiridos no evento. Que eu falei lá na minha comunidade, né? Porque falar de Maria, a gente precisa conhecer. Isso aqui eu vim sozinha a ouvir. Mas chega lá eu tenho dificuldade de passar para as pessoas que não estão muito, né, em sintonia, né? Mesmo dentro do meu próprio grupo, que é a Legião de Maria. Mas eu já pedi o conteúdo do rapaz dessa palestra de hoje, né? E para me falar lá para eles. O coordenador do evento faz ainda uma avaliação dessa segunda edição do Congresso Mariano. Vejo de forma positiva, ganhamos muita experiência no ano passado, como eu havia dito, pela realidade da pandemia nós havíamos feito de forma virtual, mas nesse ano a primeira realidade, a comunidade Resposta fazendo um evento a nível arquidiocesano, ganhamos experiência, ganhamos novas amizades e ganhamos cada vez mais para Maria o coração de muitas pessoas. Eu acho que isso é importante.
A programação do Congresso foi encerrada com a celebração da Santa Missa, presidida pelo diretor espiritual da comunidade, Padre Valdiano Araújo. Após a celebração final, os inscritos receberam um certificado de participação do evento. No último sábado, dia 28 de maio, foi realizada a missa de envio do ícone da Sagrada Família de Nazaré, marcando o início da preparação para a Semana Nacional da Família deste ano. O momento foi realizado na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro de Seu 2, Forania Sudeste, e foi presidida pelo padre Gonçalo Lima, diretor espiritual do setor família. Durante 85 dias, o ícone vai percorrer as 11 foranias da Arquidiocese de Teresina, passando pelas paróquias, comunidades e residências. A comunidade católica Fraternidade do Caminho promoverá pela primeira vez no Piauí o evento Kairós para as Mulheres, que traz como tema De Eva para a Ave. O encontro será realizado neste domingo, dia 29 de maio, no auditório Dom Avelar Brandão Vilela, localizado na zona leste de Teresina, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. No próximo domingo, dia 5 de junho, a comunidade católica Jardim de Nossa Senhora irá realizar um encontro de Pentecoste com a participação de algumas novas comunidades da Arquidiocese de Teresina. Com o tema Necessário vos é nascer de novo, o encontro será realizado das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde no CEMEI Noronha Filho, Sigefredo Pacheco 1, localizado no bairro Vale do Gavião. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. Nós estamos chegando ao final do mês de maio e nós separamos para vocês mais essa dica de leitura muito especial. Hoje nós trazemos o livro Apocalipse, o livro da revelação. Escrito pelo autor Marcos Mareano, o material aqui apresentado quer ser um suporte para passarmos do medo ao encanto e abandonarmos as impressões superficiais a fim de uma melhor compreensão do mistério divino apresentado no livro do Apocalipse. Esse e outros livros você encontra na Livraria Nova Aliança. E hoje, no último domingo do mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, vamos agora, no quadro Artista da Fé, conhecer o testemunho do Luiz e do Lívio. Eles que são irmãos, são músicos e também devotos de Maria. Os artistas Luiz e Lívio, além de irmãos, compartilham do mesmo dom musical. Incentivados desde cedo pelos pais, eles aprenderam a tocar violão e desenvolver esse dom artístico ao longo dos anos, mesmo com a dificuldade da época, sem a ajuda de internet e de um professor. Luiz relembra um pouco essa época. Naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, né, tecnologia, então a gente tinha que ir para os antigos cancioneiros, que geralmente hoje nem se usa mais, né, e fita cassete. E eu lembro que eu passei uma noite inteira pegando uma música que eram 3 acordes, bem simples, mas
porque o meu pai passou e falou assim, eu acho essa música muito bonita. E aquilo ficou na minha mente, né? Eu vou aprender para ele essa música. E eu amanheci o dia tentando pegar essa música. E peguei. E no outro dia, com os dedos todo duro, né? Naquele jeito iniciante, eu tenho uma música aqui para mostrar para o senhor. E tocando, né? Porque tocar e cantar já é outra história, né? Então, aprendi a tocar e ele disse assim, agora tem que aprender a cantar também, né? Então, aquilo ali me motivou. Meu pai, na realidade, em tudo na minha vida, né? Até nessa parte também, eu quando me formei agora, eu disse para ele que o sonho nasce no coração dele e passa para mim, né? Além do incentivo da música, eles foram guiados também para seguir os caminhos de Deus. Os pais sempre os levavam para as missas e os aconselhavam a seguir nessa caminhada. Mas mesmo com esse apoio, eles não tinham tanto interesse. Foi quando, em um evento da igreja, Luiz conheceu a atual esposa, que no tempo fez despertar para esse caminho. Quando terminou esse evento, meio que eu quis me afastar, né? E ela já me puxou para dentro da liturgia do Sagrado Coração de Jesus, que é uma comunidade da paróquia São Paulo, na qual eu faço parte. E lá nós temos as missas todos os sábados. Então, eu já tinha um propósito de toda semana ensaiar já para as músicas, as missas de sábado. Nisso, tocava em banda e também tocava na liturgia lá todos os sábados, né? Mais atraído por ela, né? Então, o pai dela tocava, o irmão tocava, então eu queria também estar lá participando. E nisso, eu sempre fui assim, uma pessoa que eu não gosto de nada pronto. Você entregar algo para mim pronto, eu procuro saber como aquilo foi criado, como aquilo existiu. Então, na nossa fé católica existe muito isso, né? Eu não acredito em ex-católico, eu acredito em católico que de fato não conheceu a sua fé. Então, eu desde criança sempre tive essa curiosidade de querer algo mais, de buscar algo mais do que eu posso ver, né? E eu lembro que a gente tinha um encontro de jovens com Cristo da minha paróquia, mas meio que a gente não tinha muito interesse em fazer, e terminamos fazendo os dois, né? Tivemos um encontro pessoal com Jesus, graças a Deus o EJC foi uma porta assim, uma porta de entrada para muitas coisas na minha vida de fé, né? Então, naqueles 3 dias, beleza, mas depois daquilo eu busquei outras coisas e sempre chamado pela música, né? E a partir desse momento, Luiz foi se doando cada vez mais, servindo na sua paróquia, nos movimentos da sua comunidade, se tornou catequista, coordenador de grupos e foi trilhando um caminho mais forte com relação à sua fé. Já o irmão Lívio demorou um pouco para seguir os passos do irmão, por muitas vezes foi relutante, mas de tanto Luiz insistir, ele decidiu que ia abrir seu coração para essa vivência. A gente era distante da igreja, e aí o Luiz ele adentrou primeiro, e eu não tinha interesse. A palavra era essa, de fato não tinha interesse, era bem cético com relação à igreja, apesar de ter sido educado na fé cristã. Então, fiz a primeira Eucaristia, muito cedo, até fiz a Crisma também muito cedo. Nossa mãe era a nossa professora, né? Da primeira Eucaristia, na Crisma era outro, mas assim, então a gente foi educado muito cedo, só que aquele chamado ele foi depois, né? E aí, o Luiz, ele foi primeiro, eu lembro que ele muito tentou que eu tocasse nas missas, né? Chamava, vamos tocar, eu acho que eu toquei uma vez, no máximo, e aí ficou naquele negócio, ele tentou que eu fizesse encontro de jovens, até que um dia, também por não muito interesse, mas assim, é só um final de semana, né? Eu pensava assim, cara, é só um final de semana, então no final de semana que eu não faço nada, eu posso ir lá e ver esse encontro, né? E aí, de fato, foi um encontro, e a partir daquilo, o meu encontro especial dentro do EJC foi com o Espírito Santo. Para mim era uma coisa, era uma definição muito vaga, né? O Espírito Santo é uma pomba, é vento, é o quê? E aí eu lembro que eram definições vagas até eu sentir no momento de adoração. E aí, assim, para mim, assim, foi um encontro. E a partir daquilo eu fui buscando a Deus, né? Buscando a Deus muito também através da música.
mas através da oração, através da vivência dos carismas, já da renovação, né? Eu nunca fiz parte da renovação carismática, mas no encontro de jovens e hoje na comunidade de Ora, a gente vive os carismas vindo dessa renovação, né? Então, os dons carismáticos. Para ele, a música religiosa representa muito, como se fosse uma forma de se comunicar com Deus através das canções. Depois de começar a servir na igreja com seu dom, Lívio percebeu que muitas coisas mudaram em sua vida. Eu acho que eu mudei da água para o vinho. Apesar de não ser mudanças, assim, eu não consigo contar um testemunho daqueles arrebatador, mas quem me conhece de perto sabe que eu mudei da água para o vinho. O próprio Jesus, ele vem nos falar, né, que o cristão, ele é o sal da terra. Pronto, eu era uma pessoa sem sal, né? Hoje eu identifico já Jesus e a fé cristã em muitos dos meus atos, em tudo que eu falo. Hoje eu sou professor, né? Então, assim, eu falo para muita gente. E eu penso sempre assim, que eles vão ter o encontro deles também. Como Deus me preparou, eu tive um momento de ausência, eu acredito que toda pessoa ela vai ter seu encontro, aí a hora quem diz é Deus. Então, eu tento pavimentar esse encontro. Eu não vou hoje caminhar e falar para as pessoas o que é o ser cristão, né? Então, assim, o que mudou da minha vida é basicamente essa visão de mundo como um todo, né? Não foi nada assim, também da noite para o dia. Foi algo que Deus foi preparando. Ele vai colocando interesses em algumas coisas e a gente vai estudando. Nossa Senhora aparece na caminhada e a gente vai caminhando. E assim, é um caminho que a gente nota que cada vez está mais longe, né? Então, o céu, ele é assim, a vitória. Então, a terra é caminho, a terra é luta, né? Como diz São Paulo, a gente tem que guardar a fé, porque a terra é luta. Com essas mudanças, Lívio passou a se conectar ainda mais com as coisas de Deus e a ajudar pessoas em sua volta. Uma delas foi o seu irmão, que estava passando por um momento de grande turbulência. Luiz conta com detalhes como foi essa ajuda que recebeu do irmão. Eu tive minha primeira crise de ansiedade e eu já não sabia mais o que fazer. Minha mãe tentou me ajudar, o meu pároco, o Padre Oswaldo, né, que me ajudou muito. E eu lembro que aí eu passei o dia todo agoniado, sem saber o que fazer. Terminei com a Marcilene, no tempo eu namorava com ela. E aí eu não conseguia encontrar palavras para o que eu estava sentindo e nem encontrava solução para sair de onde eu estava, né? E eu lembro que o meu irmão, ele era muito calado, né? Pouco falava assim. E eu entrei dentro do meu quarto e fiquei lá, assim, parado, sem rumo. Isso já era quase 11 horas da noite. E ele entrou, ele disse assim para mim, essas palavras, ele disse: eu não sei o que você está passando, eu vi hoje, todo dia, o seu dia totalmente tribulado, mas eu tenho uma música aqui que eu quero que você escute, Deus quer lhe falar. Eu acho que eu vou até chorar falando isso, né? Uma música da Adriana, né? Que ela fala, confia em mim, vou com você, não te deixareis. E quando eu lembro dessa música, me dá vontade de chorar, porque Deus, ele me falou tudo que eu precisava ouvir naquela música. Assim, eu passei o dia ouvindo coisas de várias pessoas, mas uma simples música que Deus mandou pelo meu irmão, ela começou a realizar a cura dentro de mim. Porque quando ela diz assim, eu luto por ti, eu venço por ti, confia, não temas, pois te farei um vencedor. Aquilo ali, Deus, era como se eu perguntasse para Deus na música, e de fato né? A música geralmente é uma conversa entre nós e Deus, né? Então era eu perguntando para Deus na música e ele me respondendo na mesma música, que se eu confiasse nele, ele ia me tirar de onde eu estivesse. Além da música, Luiz tem uma relação muito forte com Nossa Senhora, mas nem sempre foi assim. Ele não tinha devoção nenhuma por Maria, mas decidiu recorrer a ela em um momento de dificuldade. O artista relata sobre esse testemunho. Foi quando minha mãe adoeceu,
minha mãe, Maria de Fátima, bem devota, né? E eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu só chorava. Chorei. A minha mesazinha era de vidro e as lágrimas caíam na mesa. E porque minha mãe estava com suspeita de pneumonia, que tinha aparecido uma manchazinha no pulmão. E eu chorei, e eu lembro que eu levantei a cabeça e disse assim: se tu realmente existe, né, não por mim, com essas palavras eu disse, né, não por mim, mas pela minha mãe, que tanto é devota de você e acredita, me mostra que realmente tu existe. E eu continuei chorando. E eu senti alguém me abraçando, e eu não me dava vontade de olhar para quem era. E eu sentia alguém me abraçando e eu só chorava. E eu cheguei a repousar, né, de tanto chorar. E eu lembro que depois a minha mãe foi fazer os exames e tal, e estava tudo ok, né, não tinha nada. Quem também é devoto de Nossa Senhora é o irmão Lívio. Ele conta que muito cedo sentiu um apreço pela Mãe de Jesus, mas depois de um tempo sentiu a necessidade de se consagrar a ela. O músico conta como foi esse momento. Nossa Senhora, ela tem um lugar muito especial na minha conversão ainda hoje, né? Inclusive, recentemente, eu tive a oportunidade de falar para algumas pessoas sobre Nossa Senhora, né? E a pergunta sempre é essa: e o seu testemunho? E aí eu fui rememorar algumas coisas e já encontrado, né? Vamos colocar assim. Já encontrado, eu me vi numa situação de uma pessoa sem fé, né? De uma pessoa que não... É como se eu estivesse vivenciando aquilo muito superficialmente. E aí foi justamente quando eu tomei a decisão da consagração, por graça de Deus e totalmente coincidência, foi no mesmo dia da consagração que o Luiz fez. A gente fez em caminhos diferentes, por razões diferentes. Dentro da minha caminhada, Nossa Senhora ela se apresentou como um farol. O farol para os navegantes é uma referência, né? O farol ele não é o lugar, tipo assim, ele não é a ilha, ele não é o país que eu estou querendo chegar. O farol ele me sinaliza, ó, aqui que você tem que andar. E Nossa Senhora ela veio nessa situação, numa situação que eu me senti à deriva, né? Muito pela minha autoconfiança de achar assim, não, minha conversão só depende de mim, eu vou caminhar, vou estudar, vou rezar, vou tentar ser mais santo, só que eu vi que só isso não era suficiente. E aí, assim, Nossa Senhora ela se apresenta como a graça de Deus, e a graça de Deus me indica, olha, o farol, né, indica, é aqui que você deve seguir nesse caminho. E assim, os irmãos juntos vão se ajudando nessa caminhada de fé e ainda levam a palavra do Senhor para as pessoas através da música, evangelizando aqueles que escutam a mensagem que tem por trás de cada canção. Seus pés e na cabeça uma coroa. Não há como se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. E confira agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Meus amados e minhas amadas, bom dia. Hoje é domingo e é o dia do Senhor. É o dia da Assembleia Litúrgica, cada um na sua comunidade de fé.
Mas hoje é um domingo especial. Nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Jesus Cristo, como nos dizem as Escrituras Sagradas, ele passou a vida fazendo bem entre nós. Mas esse Jesus foi injustamente condenado, foi matado na cruz, desceu à mansão dos mortos, foi sepultado, mas ressuscitou. Depois da ressurreição, ele ainda passou um tempo com seus discípulos, talvez preparando a comunidade dos discípulos para entenderem melhor o mistério que estava acontecendo. Só que depois ele sobe aos céus, ele volta à direita de Deus. É a ascensão. Amados irmãos e irmãs, mas a ascensão não é apenas Cristo que volta para o Pai. É uma indicação também da nossa vocação. Nós não temos uma vocação rasteira. Nós precisamos buscar horizontes mais altos, subir como Jesus Cristo subiu, ter uma vida digna, ter uma vida de acordo com o projeto de Deus. Ascensão significa também ter vida e ter vida em abundância. Também hoje nós vamos iniciar a semana de oração pela unidade dos cristãos. Você se recorda que um dia Jesus Cristo rezou dizendo: Pai Santo, que eles sejam um como eu e tu somos um. Deus quer a unidade. Por isso vamos rezar pela nossa unidade. Se olharmos o nosso mundo de hoje, é uma verdadeira coxa de retalhos. Nas nossas famílias, na sociedade e até dentro da igreja, nós nos dividimos. Isso é um contra-testemunho, porque Deus quer a unidade. Isso não significa que vamos nos transformar num rebanho dócil de carneiros. Não é isso. Nós temos a nossa opção, as nossas escolhas, até mesmo em relação às igrejas, temos escolhas. Mas o que não pode acontecer é a nossa divisão, a não nos amarmos como Jesus Cristo pediu e mandou que nós nos amássemos. Vamos pedir hoje e durante toda esta semana o dom da unidade, que a sua dor seja a minha dor, que a sua alegria seja a minha alegria, que ninguém se tranque em relação ao próximo, que ninguém se afaste desta busca pela unidade, que haja um dia um só rebanho e um só pastor. Muito obrigado e que o Cristo que sobe aos céus esteja sempre presente na nossa vida. Muito obrigado. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. É sempre uma alegria poder contar com a sua audiência. Que nós possamos cumprir com fidelidade a missão que Jesus Cristo nos confiou. Até o próximo domingo, com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos para você.